Muito boa noite para você, seja bem-vindo ao TBC Esporte. Estamos ao vivo em conjunto com a TV Alego e recebendo também a audiência maravilhosa da Rádio Brasil Central AM 1270 e também da Rádio Brasil Central FM 90,1. Olha o tanto que meu time está crescendo. Boa noite para essa equipe maravilhosa que está no estúdio comigo. Bem-vindo, Evandro, Vitor, hoje Daniel e Dante com a gente. Boa noite, Thaís. Opa, boa noite de cá, boa noite de lá, meninos. Boa noite, Vitor, Daniel, Dante, boa noite também para o nosso Rafael Vasconcelos. Ontem o Vila Nova conquistou uma vitória importantíssima, só que depois do jogo ouviu-se um apelo dramático do presidente Hugo Jorge Bravo em relação à situação financeira do clube. Evidentemente que ele tem que apelar para alguma coisa, apelou para os empresários, para os conselheiros, para a própria torcida do Vila, porque todos sabemos da situação crítica pela qual passa o clube. E apelar dessa forma eu acho interessante, porque o objetivo dele, presidente do Vila, Hugo Bravo, é justamente manter em dia o pagamento dos seus atletas, até pela vitória de ontem também, já que ele vem fazendo isso desde o começo do seu mandato. Então, quem puder ajudar, dar essa força ao Vila Nova, que o faça, será uma ajuda bem prestada ao Tigrão da Vila Famosa. E não é só o Vila, Evandro, muitos clubes de Série A, B, C estão passando pela mesma situação. A gente vai comentar isso daqui a pouco aqui no programa. Boa noite, Vitor Monteiro. Boa noite, Thaís Freitas, Evandro, Daniel, Dante. Ótima noite em especial para você que nos acompanha em mais uma edição do TBC Esporte. E ontem o Vila venceu e a gente fica na expectativa também de acompanhar e, quem sabe, ver vitórias amanhã do Goiás jogando na Serrinha contra o Fluminense e do Atlético Goianiense em mais um confronto fora de casa contra a equipe do São Paulo nesta vez. O jogo será no Morumbi. Boa noite, Dante Keller, bem-vindo. Boa noite, Thaís, boa noite, amigos por Atacado. Eu vou me direcionar ao Goiás Esporte Clube, uma equipe que já trocou de técnico 3 vezes, já se utilizou de 3 técnicos no campeonato e ainda teve um interino. Por favor, aquelas pessoas que acham bonito ficar insistindo para trocar de técnico, não faça isso com o Goiás, não. Deixa o treinador trabalhar, deixa ele fazer com que os jogadores confiem nele, deixa o trabalho fluir, porque só assim o Goiás vai escapar do rebaixamento. E a primeira vez que eu recebo aqui no estúdio Daniel Santana, da primeira vez que ele veio foi o Vitor, que estava na apresentação, agora comigo, bem-vindo. Muito obrigado, Thaís, uma boa noite para nossos telespectadores, Evandro, Dante, Vitor. Olha, a gente imaginava de tudo nesse 2020, mas não imaginava que a gente chegaria nessa altura do campeonato com o Vila Nova tendo a melhor defesa entre os 60 clubes de Série A, B e C. É uma surpresa extremamente positiva e eu não tenho como deixar de destacar isso. E o primeiro assunto do dia é o Vila Nova. O Tigrão conquistou a primeira vitória fora de casa na Série C e foi de goleada, viu, minha gente? E é isso que nós vamos mostrar para você agora, aqui no TBC Esporte. A primeira chance do jogo aconteceu após saída errada do goleiro Jordan, mas que Biancucci não aproveitou e finalizou para fora. O Jacuipense assustou em cobrança de falta quando Danilo Rios soltou uma bomba, mas mandou sobre o travessão. Pouco depois, Lucas fez boa jogada individual, passou por 2 marcadores e bateu no alto, mas Fabrício defendeu. Emanuel Biancucci cobrou falta sobre a meta adversária aos 26. Pouco depois, o estreante Celcinho cobrou falta, Adalberto desviou de cabeça, mas Jordan segurou. O primeiro gol colorado saiu após boa trama ofensiva, com Thales acionando Mário Henrique, que cruzou rasteiro da esquerda. A bola chegou em Enan, que dominou com a canhota e marcou com o pé direito. O gol animou o Vila, que tentou com Thales, mas o chute de fora da área foi defendido pelo goleiro adversário. Aos 46, o Tigre ampliou. O chute de Rodrigo Alves foi bloqueado e a sobra ficou com Mário Henrique, que novamente cruzou rasteiro da esquerda para Enan completar para as redes. Aos 6 do segundo tempo, Rodrigo Alves soltou uma bomba de fora da área e Jordan espalmou. Aos 18, Thales recebeu na área, fez o papel de pivô e escorou para Pablo, que concluiu da entrada da área. Após desvio, a bola passou rente à trave. O Jacuipense perdeu uma chance incrível aos 27, quando Wesley fez boa jogada pela direita e cruzou para Levi, completamente livre na pequena área, cabecear para fora.
Após novo cruzamento da direita, Vicente, sozinho na frente do gol, não conseguiu concluir. Após escanteio da direita, Canu escorou e Railon mandou para as redes de Peixinho. Porém, o gol da equipe baiana foi anulado por impedimento. Levantamento da esquerda, Dinei foi travado no alto e a puxeta de Elias foi sobre o travessão. Aos 46, Kaique fez ótima jogada individual na área. Levou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Rafael Lucas desencantar e fechar o placar. Jacuipense 0, Vila Nova 3. No último lance, Pablo quase aumentou em cobrança de falta, mas Jordan defendeu em 2 tempos. O técnico Bolívar fez sua avaliação da partida e não considerou que o time se complicou no primeiro tempo, não, e também que não sofreu muito ali na segunda etapa. Olha só o que ele disse. Nem simples no primeiro tempo, nem muito difícil no segundo, nem muito difícil pelo fato de a gente enfrentar uma equipe que tinha feito um grande jogo com o líder da competição e por a vitória ser um 3-0, de repente parece que as coisas foram fáceis, né? A gente acabou trabalhando muito durante a semana, acabamos focando muito em neutralizar essa saída de bola que o Jacuipense tem de muita qualidade e acabamos já marcando no campo adversário e conseguimos construir o resultado no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, a gente manteve o equilíbrio, foram 16 finalizações na partida toda. Eu acho que isso acaba valorizando muito tudo que vinha sendo feito e a gente conseguiu converter em gols nessa partida. E, mais uma vez, uma partida sem sofrer gols. Então, estamos indo para a 6ª partida sem sofrer gols. Eu acho que isso valoriza a equipe e muito. Certo, Bolívar. Evandro, essa vitória de 3-0 sobre o Jacuipense, você acha que coroou aí essa boa campanha do Vila nessa primeira fase da Série C? O Vila, Thaís, foi finalmente como a gente esperava, como a gente imaginava. O Vila, pelo poder que tem dentro de uma Série C, onde é sempre considerado um favorito a voltar à Série B, o Vila tinha que fazer alguma coisa como fez. Esse tipo de vitória que dá moral para o time, que impõe respeito aos adversários. O Vila está entre os 4 melhores times da competição. São 2 da Série A, 2 do Grupo A, 2 do Grupo B. Então, é uma coisa muito misturada. Foi a vitória que consagra um sistema defensivo, embora não tenha sido assim tão tranquilo quanto falou Bolívar. Porque nós vimos aqui nos melhores momentos 2 grandes oportunidades desperdiçadas pelo time do Jacuipense. A falha não aparece nesse momento porque o gol não saiu. E a falha ela só aparece quando sai o gol, quando alguém aproveita. Aí a falha fica marcada naquele ponto. Bom, tudo bem, não tomou gols. São 6 jogos sem tomar gols a defesa do Vila Nova. Isso é muito importante. O time, de uma forma geral, jogou bem. O centroavante voltou a marcar gols, o Renan já tem 4. O Rafael Lucas, que não tinha marcado, voltou a marcar, agora já fez o seu primeiro gol com a camisa do Vila. Pablo jogou muito bem, vai se firmando cada vez mais como titular. O Celcinho regular, mas deu para sentir que é um jogador que vai ganhar corpo no time do Vila Nova, vai se firmar cada vez mais. E o Rodrigo Alves, quer dizer, foi aquele cara que não foi tão brilhante, mas também fez um jogo razoável, como vinha fazendo o Lucas Silva, ou até melhor. Então, é indiscutível, uma vitória de 3-0, não se pode encontrar muitos defeitos. Um Tigrão que vem regular, né, Vitor? A gente vê ali, o Vila foi vazado em apenas 2 jogos, perdeu só 1 e foi o único que venceu o líder Santa Cruz. Como você avalia também essa campanha na Série C? Exatamente, Thaís. E ontem o Vila fez o que a gente projetava até nas últimas semanas, conseguiu se impor fora de casa. O Vila teve um pouquinho mais de tranquilidade no terço final do campo, trabalhando bem as jogadas, boas escolhas. O Mário Henrique apoiou bastante pela esquerda, o próprio Celcinho, que fez sua estreia, ainda que de forma regular, ainda tem que se condicionar um pouquinho melhor fisicamente, mas chegou ao fundo, participou de algumas boas jogadas ofensivas do Vila. Então, o time do Vila se portou bem. O Rodrigo Alves, por mais que não tenha feito uma partida brilhante, foi mais regular, participou mais do que o Lucas Silva vinha participando. E o Renan precisa disso, precisa que a bola chegue até ele, porque ele é decisivo, é um grande jogador. Se tratando de Série C, ele é acima da média. E em relação a essa solidez defensiva, uma matéria muito interessante do Ildeu Youssef, jornalista do Esporte Goiano, site Esporte Goiano, dessa campanha do Vila
não sofre gols há 6 jogos, 580 minutos. É a maior sequência, maior minutagem entre, como o Daniel bem citou na abertura do programa, entre as equipes de Série A, Série B e Série C. Bacana. Mais próxima era da Chapecoense com o João Ricardo, que ficou 487 minutos. Então ontem o Vila, a partir do 5º minuto, já emplacou essa sequência. A última vez que o Vila foi vazado foi contra o Ferroviário na 3ª rodada, quando perdeu de 4-0. Desde então o Vila não sofreu gols. Solidez, méritos também para o Bolívar. E a gente vê um ataque ali também voltando a marcar, importantíssimo. O Henan chegando também a 4 gols já. Daniel Santana, você acha que essas mudanças também nesse time surtiram efeito ontem? Eu gostei, acho que surtiram efeito sim, e principalmente chegando novos jogadores para poder integrar esse elenco, como chegou o Celcinho, e já entrou bem, já fez um pouco do que a gente espera dele, ou espera do elenco do Vila Nova nessa Série C. Como o Vitor falou, é uma surpresa para mim sim, principalmente essa questão de defensivamente o Vila está podendo se manter sem tomar gols. Outras coisas, se a gente for comparar com o que vinha acontecendo no Vila ultimamente, uma outra coisa positiva é você poder estar colocando o mesmo time para jogar, basicamente o mesmo time, trocando apenas algumas peças por opção. Então o time está sofrendo menos com contusões e está começando a ter também mais opções para colocar no elenco. Tudo isso, para mim, é fórmula de sucesso. Na sexta-feira eu disse aqui que eu achava que faltava para o Vila Nova um pouco mais, que o Vila Nova criava, o Vila Nova defensivamente estava muito bem no campeonato, mas às vezes a gente via jogos como foi o último jogo do Vila Nova em casa, um empate sem gols, onde o Vila não conseguia finalizar. Criava e não finalizava. Então parece que faltava esse algo mais. Algo mais veio, acho que a prova é essa goleada. A vice-liderança, Dante, e essa vitória fora de casa, a primeira, você acha que empolgou? Não, eu não diria que empolgou, porque o Vila Nova já vinha fazendo uma boa campanha. O curioso é que um empate em casa, 0-0, ele causou um alvoroço maior que eu esperava, porque o Vila não jogou mal, o Vila deixou de ganhar 2 pontos em casa, mas isso é natural. O Vila vinha cumprindo seu papel de ganhar em casa e muitas vezes empatar fora, o que é natural. O que eu vejo de evolução no Vila Nova, essa dupla de zaga é de uma experiência fora do comum. Muito experiente, dão segurança, tranquilidade. Esse jovem, né, o Mário Sérgio, lateral? Mário Henrique. Mário Henrique, que lateral. Ele está ganhando cancha a cada dia no Vila Nova, está subindo enormemente de produção. O Dudu está melhorando a cada dia. Eu que vi o Dudu começar no Vila Nova como meia atacante, hoje ele jogando de volante, está jogando muito bem. O Henan é diferencial para jogar bola, né? O Henan é diferencial. E eu até fico assim imaginando, será que já não estão aí abrindo o olho para pegar o Henan no Vila Nova? Eu digo por aqui mesmo, hein? Não estou indo muito longe, não. Será que já não estão pensando? Quer dizer, eu não estou falando nada que nunca aconteceu, né, gente? Vamos e convenhamos. Estou aqui falando nada que nunca aconteceu. Então, o Vila Nova, e ele tem o quê? Tem reservas. O Vila tem uns garotos, está todo mundo pedindo garotos ali para entrar no time, e eles estão ali na reserva, então vamos e convenhamos. O Vila Nova está num caminho que não é de empolgar, mas tem dado certo. Inclusive, né, desses garotos, o Kaique ontem entrou muito bem mais uma vez. No terceiro gol do Vila, ele entrou, fez uma linda jogada individual. O Kaique entra sempre fazendo uma fumaça. Mais uma vez que o jovem, o garoto Kaique, tão pedido pela torcida e até mesmo pela imprensa, entra e consegue ser decisivo, colaborou com o terceiro gol. A jogada foi toda dele. E aí vem de encontro ao destaque do Evandro, da entrevista do presidente do Vila Nova após o jogo. Entrevista onde ele colocou os problemas financeiros do Vila e jogou, acho que um balde de água fria aí, ou demonstrou qual que é a realidade do clube, porque o Dante citou aqui que começa a interessar a outros times e é natural de um elenco que vem fazendo um bom resultado. E eu tinha dito que uma das vantagens do Vila esse ano é poder estar repetindo o time, estar contando com o mesmo elenco e poder ir reforçando aos poucos esse elenco. Então, acho que o grande problema do Vila Nova, ou talvez a maior ameaça que o Vila sofre esse ano, é fora de campo. E não dentro de campo. A gente está vendo que dentro de campo para a Série C, o Vila tem um elenco competitivo e que pode muito bem subir. Agora, fora de campo é que a gente tem que ver se o Vila vai conseguir sustentar esses jogadores e manter até o final dessa maneira. Ô Daniel, me responde uma pergunta aqui. Pois não. Tem algum time que está tendo arrecadação fora de campo? Acho que não. Muito pouca.
Então qual é a razão da... O Vila Nova ainda tem mais, porque o Vila Nova está tendo sócios, torcedores, pagando aí uma mensalidade de R$100, o que seria R$100? 3, 4 ingressos. Então tem muita gente, eu sou testemunha, eu estou pagando. Certo. Eu estou pagando 100 por mês, sócio Tigrão, estou pagando. Não é que eu estou pagando, não. Eu estou colaborando como eu deveria, como todo torcedor deve, todo mundo colabora com aquele valor que é suficiente. Então, assim, não vamos fazer um estardalhaço em cima de uma coisa que é comum para todos. Não, mas quem falou foi o presidente. É isso mesmo. É, ele está precisando de ter cuidado com o que fala. Ele sabe das Porque dificuldades. na semana passada ele já veio falar que tem que voltar a torcida. Peraí, uma pessoa do nível do presidente do Vila Nova, que ele coloca a vida das pessoas acima do dinheiro, o dinheiro acima da vida das pessoas. Peraí, presidente. O presidente está meio balzaquinho, viu? O presidente está meio balzaquinho. Ele está botando as manguinhas de fora. Tá, vamos conferir agora, gente, a classificação dos grupos da Série C após o final aí do primeiro turno. Primeiro lugar, Santa Cruz com 18 pontos, seguido ali do Vila, segundo colocado com 16. Em terceiro, Remo, coladinho com o Tigrão também com 16. Em quarto lugar, o Ferroviário tem 14. Em quinto, Paysandu com 11, mesma pontuação do Manaus, que é o sexto. Em sétima, Jacuipense com 10. Em oitavo, Botafogo da Paraíba com 8. Em nono, 13 com 7. Em último lugar, o Imperatriz com 1 ponto conquistado. A classificação do Grupo B da Série C, o Brusque é o primeiro com 22, o Ipiranga segundo com 17, Londrina é o terceiro com 14, Volta Redonda na quarta posição com 13, em quinto Criciúma com 12, em sexto Tombense com 11, em sétimo São José com 11, em oitavo Ituano com 10. Nono é o São Bento com 5, mesma pontuação do Lanterna Boa Esporte. Boa Esporte que anunciou hoje a contratação do Ariel Mamed, que iniciou a temporada como treinador do Vila Nova, depois dirigiu também o Jaraguá. O Ariel Mamed, que é conhecido aqui do futebol goiano, trabalhou já há algum tempo no Jaraguá, foi campeão da divisão de acesso no ano passado, não teve muito sucesso no Vila. Jovem Ariel Mamed é o responsável agora por dirigir o Boa Esporte de Minas Gerais no segundo turno da Série C. E nesse grupo Tem uma aí, missão complicadíssima. Ô, Thaís, nesse Evandro, grupo aí eu vi duas situações. Primeiro, para baixo, a do São Bento, né, que é um time que disputou Série B o ano passado, está lá na penúltima colocação. E depois o Brusque, que campanha, hein? Em 27 pontos, Brusque que ele tá disputou, muito ganhou bem, 22. Campeão catarinense, o Brusque. O que me chamou muita atenção, né, nesse cruzamento é o regulamento, que a princípio eu imaginava que fosse ter confronto direto, mata-mata, e não vai. Agora as equipes vão se cruzar em 2 grupos de 4, nesses grupos jogando entre si, ida e volta, o que facilita para qualquer equipe que quer jogar bem. Os 2 primeiros já estão na primeira divisão, na segunda divisão. Olha eu, pulando para... Quer dizer, é muito melhor que aquele mata-mata, onde você pode vir encontrar uma equipe bastante frágil que pode te derrubar. E agora a gente vai falar do Goiás. No time esmeraldino, o atacante Vitor Andrade voltou a ser utilizado, inclusive marcou 2 gols na última partida, mas teve um anulado contra o Santos. E hoje ele foi para a entrevista coletiva, elogiou o retorno do técnico Anderson Moreira e aproveitou também para dar uma cutucada ali no ex-técnico Thiago Largue. Olha só. Fico muito feliz de poder entrar, em poder mostrar o meu futebol, né? Aqui o pessoal do Goiás já conhece. Como eu falei, o Thiago Largue é passado. Eu não sabia o que é que ele tinha em mente, na cabeça dele, mas também não me interessa. O professor Anderson também chegou, manteve o time do último jogo, que ele não conhecia todos os atletas, está fazendo os testes dele. E como eu falei, eu não posso falar, não posso ficar nesse tipo de situação. Eu tenho que estar sempre treinando para mostrar o meu valor, para mostrar meu potencial. E se o professor achar que eu me encaixo no time dele, no futebol dele, ele poder me usar. Eu não penso dessa forma que atrapalha. Eu penso que a gente pode fazer um trabalho muito melhor nos jogos, sabendo que nós temos 3 jogos a menos e que isso pode ser uma vantagem para a gente no futuro. Que nós temos 3 jogos a menos, mas estamos numa situação ruim, mas não tão distante dos outros adversários. Com 3 jogos a menos. Se a gente ganha do Santos, eu acho que a gente saia da zona, não sei. Ou ficava ali próximo. Mas como eu falei, é trabalhar, falar menos e trabalhar mais. Aí a fala do Vitor Andrade, meu time, vocês acham que valeu ali a cutucada no Thiago Largue? Vocês acham que ele estava compreendendo o trabalho que o professor Thiago Largue queria passar para o elenco? Eu acho que eu entendo a frustração do atleta, Thaís, em ficar
chateado de não poder jogar, todo jogador quer jogar e queria ter oportunidade. E não condeno ele pela fala, tá? Não me entendam errado aqui, eu gosto de jogador que fala mesmo. Acho que a gente carece de um futebol que as pessoas sejam mais livres e não tanto aquela entrevista dentro de uma métrica e dentro de uma resolução. Agora, eu acho que ele talvez tenha sido um pouco injusto com o treinador Thiago Largue, porque ele não teve tempo de treinar o Goiás, ele não teve tempo de fazer teste, ele não teve tempo de estar à frente do Goiás, ele ficou pouquíssimos jogos e já foi mandado embora. Então, eu acho que talvez para o atleta fazer essa cobrança de dizer que não teve oportunidades, apesar de não ter sido bem isso que ele disse que não sabia o que passava na cabeça do treinador. Mas para fazer essa cobrança ele precisava de um pouco mais de tempo à frente do Goiás, para a gente aí sim falar que o Thiago Largue não quis colocá-lo para jogar. Merece ser titular o Vitor Andrade, Ivan? Muito, mas muito. Merece muito. Muito melhor que o Queco. Né? Às vezes até a contusão do Queco, ninguém torce para isso, ajudou ao Goiás a corrigir uma situação que estava ali, necessitando de um jogador com a qualidade dele. Eu conheço bem o Vitor, porque ele é cria do Santos, dos meninos da Vila, e surgiu como uma grande promessa lá no Santos. O Caju também surgiu da mesma forma. Mas o Vitor Andrade é aquele jogador que ele tem o faro de atacante, ele vai para cima. Às vezes ele é abusado até, passa do limite. Mas é um jogador que, ao entrar em campo naquele dia, mudou a história. Foi o jogador que mais para gol, fez 2 belíssimos gols, um dos quais anulado no último minuto do jogo. Foi, para mim, no meu ponto de vista, até o melhor jogador do time do Goiás, disparado naquela partida diante do Santos. Então, o Thiago viu em ação, né? Foi uma opção dele, tiraram até do banco, o que causou uma certa estranheza. Mas o problema foi corrigido com o Anderson Moreira, de repente o Goiás está ganhando um ótimo ponto. O Vitor dá uma alternativa um pouquinho diferente para a equipe do Goiás, né? Ele tem a questão do drible curto, ele dribla sempre e bate bem de fora da área. Então é uma alternativa interessante que agrega a equipe do Goiás, que muitas vezes fica um pouquinho encaixotada, um pouquinho de dificuldade nessa criação. Então é algo que o Goiás pode aproveitar, essas finalizações de longa distância de fora da área com o Vitor Andrade. Você gostou do que viu do Vitor? Gostei, até do que falou também. O Vitor, ele mostrou 2 pontos em que o Goiás vai precisar muito para se reabilitar. O primeiro deles é personalidade. Ele mostrou personalidade. O segundo é a revelação de alguém dentro do próprio elenco. O Goiás não vai contratar 5, 6, igual tem gente que chega a falar, contrata 5, 6 que resolve. Não contrata não, que é bobagem. Contrata 2 jogadores que chegam para dar um diferencial e dar moral para os caras que estão aí. Esse não é o primeiro gol que ele marca, né, Evandro? Não. Teve um jogo que ele entrou e marcou 2 gols. Eu não sei quantos gols ele tem no campeonato, mas ele é um jogador que já mostrou que tem personalidade e é um dos jogadores que podem ser revelados dentro do próprio grupo. E a expectativa para o jogo contra o Fluminense amanhã? Vamos palpitar aqui rapidinho? Vai ter que ganhar, né? Não tem outra saída. Muito desfalcado, está sem o David Duarte, jogador importante atrás, está sem o Sandro, está sem o Daniel Bessa, não vou nem falar, está sem o Queco, porque ele vinha sendo titular, mas o Vitor entrou, ganhou a posição. Então, vai ser um jogo bastante complicado. O Fluminense também é um time que oscila muito de jogo para jogo, mas o Fluminense tem uma coisa que o Goiás não tem, além da grandeza dos títulos que tem. O Fluminense tem 3 jogadores que, se eles acertarem uma jogada, eles decidem o jogo. Tem o Fred, tem o Nenê e tem o Ganso, que mesmo no banco, entrando, ele tem qualidade técnica para, numa jogada, fazer a diferença. Me preocupa a falta do zagueiro do David, porque já perdeu o artilheiro, o zagueiro artilheiro, o Rafael Vaz. Agora você perde o David. Qual que seria o substituto para colocar? O Heron deve... Heron. Tem o Heron, então o Então, Lucão. assim, me preocupa. Lucas Cavalcante. Me preocupa essa situação. Mas o Goiás tem tudo para se afirmar e eu vou colocar um pouquinho diferente do Evandro. É claro que essa coisa de ganhar em casa e empatar fora é quase que uma norma. Mas, assim, o Goiás está precisando de mostrar crescimento. Mostrar crescimento ganha cancha, ganha credibilidade, o pessoal se acalma um pouco, deixa os jogadores trabalharem, o técnico trabalhar e o Goiás vai subindo aos poucos. Porque qual que é a missão? Sair do rebaixamento, pronto, acabou. Só.
Daniel, você chegou aqui no nosso time já fazendo sucesso aqui no WhatsApp. O pessoal está mandando mensagem para você. Olha aqui, ó. Fique à vontade. Feliz pelo ótimo programa de esportes e também um abraço ao Daniel, que eu não via desde o programa de esportes da PUC que o Daniel participava. Ronaldo Gonzaga. Olha só, um abraço para o Ronaldo Gonzaga, então, e estamos de volta. Agora você vai ver a gente aqui na TBC e também ouvir na RBC quando você não estiver na telinha. Vai espalhando, né? De boca a boca. De boca a boca. Espero que o elogio não seja por beleza, né? Porque beleza aqui nós já estamos mandando. A verdade é que eu fui contratado justamente por esse quesito. O Rafael fala que o Daniel foi contratado pela Pra beleza, equilibrar. gente, para equilibrar aqui esse estúdio. Ai, Olha pai. isso aqui, ó. Thaís, ninguém falou do terceiro gol do Vila, que foi uma jogada feita pelo Kaique, muito bom de bola, Rubão Colorado. Mas eu é por falei. isso que Falou, o Vitor viu, falou. Rubão? Presta atenção. E eu acho que aí Rubão. comprova que a gente tem razão quando cobra a presença do Kaique, que também chegou a ser tirado até do banco em algumas oportunidades. O Bolívar, às vezes, não gosta muito que se toque no assunto do Kaique. Mas todas as vezes que esse menino entrou, ele melhorou o time do Vila. Então, nós temos razão quando cobramos. É, grande jogador. É a grande revelação, né, Evandro? Sim, hoje é um jogador que o Vila pode ganhar um bom dinheiro nele, sair, de repente, de uma situação, né, porque é um jogador que, formado na base, embora ele seja do interior de São Paulo, veio para cá novo. Inclusive, o Vila acabou de divulgar negociação de 2 jogadores do time sub-17, 2 empréstimos. O volante João Vitor está indo para o Cruzeiro até fevereiro de 2022 e o atacante Caian está indo para o Atlético Mineiro, também com opção de compra, empréstimo até o final de janeiro de 2022. Já vai aliviando aí a folha. De repente, já pega o dinheiro da folha aí, né? Exatamente. Olha, algumas pessoas mandando um alô aqui. O Divino Vicente de Souza, um deles. O Wilton Júnior, também mandando abraço aqui, gritando Vila Nova. Tá empolgado, né? Tem alguns vilanovenses e amigos aqui mandando abraços já, hein? Ó, e o Vanderlei Corrêa de Goianira, ele fala, o presidente do Vila tem que parar de ficar só pedindo e reclamando e agir. Aí, a opinião do torcedor colorado, que chega aqui também pra gente no WhatsApp, a gente lê aqui no ar de todo mundo que mandar. Para ser justo, ele está agindo, né, Thaís? Para ser justo, eu só não gosto daquela coisa de colocar a vida, o dinheiro acima da vida, e só isso que me incomoda. Mas ele está agindo, ele tem trabalhado, ele está... Eu estou achando ele assim só um pouco tupetudinho dos últimos dias, mas quem sabe sou eu que esteja enganado. Dante, porque... eu vou fazer uma defesa aqui ao Sim, Hugo, apesar até de bom não mesmo, precisar. Até bom, porque de repente eu estou exagerando e eu vou quero dar a mão à vou fazer uma palmatória. defesa a ele aqui, apesar de não precisar, não ser advogado do Hugo, mas eu acho que o que eu senti na fala dele não foi só uma questão de priorizar o dinheiro com relação à vida. Foi fazer uma comparação de que várias outras atividades, feira livre, shopping center, uma série de coisas abriram, as pessoas estão convivendo de uma maneira normal. Os bares. E os bares e o futebol não, sendo que, se você for parar para pensar, qual a diferença de uma feira livre para a entrada de um estádio de futebol? Eu tenho uma visão muito conservadora, onde eu acho que até a pandemia, pelo menos, melhorar um pouco, a gente deveria continuar com essas atividades fechadas. É a minha Mas já opinião. que algumas estão abertas, então Como você não pode privilegiar penalizar. todos. Outro, Daniel. Mas você não pode penalizar Um erro só não uma justifica o classe. Você não outro. pode fazer que só uma classe sofra em meio a esse caos econômico que nós estamos vivendo. Ó, sou o Sebastião de Montevidéu, esse é meu programa preferido de esportes. Um abraço a todos vocês e é com o abraço do Sebastião que a gente chama um rápido intervalo e a gente volta já.